Olá, povo de Deus! Hoje, terça-feira, dia 5 de outubro do ano 2021. É chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Estamos no capítulo 4 e vamos ler a porção que conclui a leitura do capítulo 4. A gente vai ler dos versículos 21 até o versículo 31. Então, com a leitura dos versículos 21 ao 31 do capítulo 4, nós concluímos a leitura do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A leitura é na Bíblia de Jerusalém. O título que a Bíblia atribui a esta porção de versículos é o seguinte: As duas alianças, Agar e Sara. Vamos entender o que Paulo quis comunicar aos Gálatas com esta porção, lendo-a e tentando compreendê-la, não é? Precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para que nós venhamos a compreender o texto. Por que, pastor, há necessidade de empreender esforços para compreender o texto? Porque a carta aos Gálatas foi escrita ali entre os anos 55 a 60, não é? No começo da igreja primitiva. Há necessidade de entender as razões que o apóstolo Paulo escreveu para a região da Galácia, né? As igrejas da região da Galácia, uma região que compreende atualmente a Turquia. E quais as motivações, entender as motivações, o que estava acontecendo que impulsionaram o apóstolo a escrever aos irmãos daquela região, de que maneira ele escreveu, quais assuntos ele abordou, quais os conselhos, né? Quais os objetivos a atingir. Então tudo isso é muita coisa para que nós venhamos a ter uma compreensão aproximada, né? Porque a compreensão plena só quem tem é Deus. Mas uma compreensão aproximada, e isso já nos abençoa, né? Isso já nos traz conhecimento e entendimento. Vamos ler então versículos 21 ao 31 do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Diz assim: Dizei-me, vós que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. Aqui ele está falando de Samuel, Ismael, né, filho de Agar, a escrava, e está falando de Isaac, filho de Sara, né? Repetindo: Dizei-me, vós que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. Segundo a carne, a da serva, né? Ismael, porque Sara não teve paciência para esperar o cumprimento da promessa que Deus fizera a Abraão, de que lhe daria um filho. E ela, apressada, pegou a sua escrava, a sua serva, para que se deitasse com Abraão e tivesse filhos por ela. E assim nasce Ismael, filho de Abraão, com a escrava Agar. Por isso é da carne, da inclinação da carne, da precipitação. Mas o da livre,
que era Sara, a esposa legítima de Abraão, Isaac, era o filho da promessa que Deus fizera, e se Deus prometeu, ele cumpriu. Não é? Prossigamos. Isto foi dito em alegoria. Paulo está falando aos judeus ali da Galácia, né? Aos cristãos, em especial aos cristãos judaizantes. Ele diz: mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as duas alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerando para a escravidão. É Agar, porque o Sinai está na Arábia. E ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe, segundo está escrito. E aí ele fala para os cristãos da Galácia, em especial os judaizantes, porque segundo está escrito, e ele diz: alegra-te, estéril, que não davas à luz, põe-te a gritar de alegria, tu que não conheceste as dores do parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Não é? Ora, prossegue o apóstolo, vós, irmãos, como Isaac, sois filhos da promessa. Mas como então o nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de serva, mas filhos de livre. Aqui Paulo está fazendo uma alusão, né, das duas mulheres, Agar e Sara, seus filhos, Ismael e Isaac, um filho da escrava, né, filho da carne, o outro filho da livre, filho da promessa. Aqui Paulo ele está trazendo para nós que nós não somos filhos da escravidão, fomos libertos por Cristo da escravidão do pecado. Agora somos livres, livres em Cristo Jesus. Que você possa crer nisso, tomar posse dessas verdades para a sua vida. As alianças, as antigas alianças, mostraram um caminho mais claro, um caminho de cumprimentos mais à frente. Você está nesse tempo, experimentando os cumprimentos da palavra de Deus. Se ache, se encontre, se aproxime de Jesus. Entregue sua vida a Ele e tenha a chancela de ser uma alma livre do pecado, liberta pelo Salvador. Amém? Receba esta porção. Eu, pastor Vandelso, abençoo com esta porção a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.